Pare. Não role a tela. Você se acostumou com o silêncio, com a sensação de que sua fé era um grito no vácuo, uma obediência invisível num mundo que só aplaude o que é visto. Mas algo mudou nos últimos dias. Uma quietude diferente. Não a quietude do abandono, mas a quietude que precede uma grande chegada. O que aconteceria se eu te dissesse que o céu inteiro estava em silêncio, não por indiferença, mas porque estavam todos de pé, aplaudindo algo que você fez? Você não é um dos esquecidos. Você é um dos que fazem o céu parar para assistir. O seu corpo se acostumou com a exaustão. Um cansaço que não vinha do trabalho, mas do peso de sustentar uma promessa sozinho, de manter uma postura que ninguém entendia. Você sentiu nos seus ombros, na sua nuca, na dificuldade de levantar da cama em certas manhãs. Era o preço físico de uma guerra espiritual que você travava por dentro. Uma fadiga da espera que drena a alma antes de consumir a carne. Um desgaste contínuo de quem está sendo fiel no secreto. A sua mente se tornou um campo de batalha para cada decisão. Quantas vezes você escolheu o caminho mais difícil, o do silêncio, o do perdão, o da integridade, e a única recompensa parecia ser mais solidão? Você tomou decisões que te custaram amizades, oportunidades, e a voz do acusador da suficiência sussurrava que mesmo o seu melhor ainda era pouco. Você se viu tendo que ser o seu próprio pastor, seu próprio conselheiro, seu próprio motivador, porque a direção que Deus te dava era contraintuitiva para todos ao redor, e a sua casa sentiu o impacto. Talvez na sua impaciência contida, no seu olhar distante durante o jantar, ou na sua incapacidade de celebrar pequenas coisas, porque o espírito estava ocupado demais numa guerra maior. As pessoas que você ama viram o seu esforço, mas não entenderam a sua luta. Para elas, era teimosia, exagero, um zelo que não fazia sentido. E esse descompasso criou uma solidão ainda mais profunda. A solidão de estar rodeado de pessoas, mas ser o único que ouvia o som da construção da arca. Neste vídeo, você vai entender qual foi o ponto de virada exato que ativou essa nova estação em sua vida. Você vai receber o nome da coroa invisível que você carrega, a coroa Shazak, e por que ela atraiu tanta resistência espiritual. Você vai aprender a selar essa conquista com uma oração de permanência, para que o que foi liberado sobre você não seja roubado ou adiado. Você vai reconhecer os sinais claros de que a colheita de parabéns já começou a se manifestar ao seu redor. E, finalmente, você vai se sentir visto, validado e em paz, sabendo que nenhum dos seus esforços foi em vão. Você já sentiu que o seu esforço era invisível? Não apenas como um cansaço físico, mas como um ataque espiritual direto contra o seu senso de propósito. E se essa longa temporada de silêncio e aparente invisibilidade não fosse um sinal de que Deus te esqueceu, mas de que Ele estava te observando com uma lupa, esperando o momento exato para se levantar do trono? Enquanto muitos tratam a falta de reconhecimento como um fracasso, poucos percebem que as maiores batalhas de identidade não começam com um ataque barulhento, mas com um longo e ensurdecedor silêncio do céu. Mas e se o motivo de toda essa espera dolorosa estivesse justamente naquilo que você finalmente aprendeu a ser em segredo? Agora pense comigo. E se tudo o que você atravessou até hoje for a resposta para aquela pergunta que há anos pesa no seu coração? Por que a minha fidelidade parece atrair mais ataques e inveja do que recompensas visíveis? Foi em meio a essa mesma pergunta, que ecoava no meu espírito por tantos escolhidos, que o Pai me conduziu até o segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Este livro não é apenas uma leitura, é um escudo de entendimento espiritual, uma ferramenta feita para quem deseja entender o propósito da batalha silenciosa, fortalecer a mente contra a acusação e aprender orações específicas para blindar a família, os sonhos, os caminhos e o propósito contra as invejas espirituais que tentam enfraquecer aquilo que Deus acabou de aprovar. Muitos escolhidos aqui já sentiram que precisam se proteger espiritualmente, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo.
Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, o único problema é que restam poucas cópias desse livro digital. Ele revela orações e direcionamentos que protegem contra o desgaste da batalha invisível, o roubo de alegria após uma vitória e a semente de dúvida que o inimigo planta no dia seguinte ao milagre. Não espere a ressaca espiritual da próxima vitória para buscar proteção. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que nenhuma inveja ou acusação é maior do que o parabéns que Deus decretou sobre você. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva: Amém. Esse será o seu ato de fé, e hoje mesmo Deus pode te mostrar o motivo pelo qual a acusação da suficiência se levantava com tanta força contra a sua vida. Essa sensação de estar construindo algo no escuro, sem a certeza da chuva, te deixa vulnerável. Cada martelada de obediência sem um aplauso visível, cada passo de fé sem um chão aparente, parece te expor ao ridículo do mundo espiritual e carnal. É por isso que uma cobertura é necessária. Uma blindagem que não impede a luta, mas que garante que, enquanto você obedece em secreto, nada pode te tocar, te parar ou te desqualificar antes da hora da honra chegar. Se esta palavra, nos primeiros minutos, já tocou em algo que só você e Deus sabiam, leva o seu polegar até o botão do gostei. Faça isso não por um algoritmo, mas como um sinal profético. Cada vez que um escolhido como você aperta esse botão, essa mensagem ganha força para encontrar outra pessoa que está neste exato momento se sentindo sozinha na sua fidelidade, pensando que seu esforço é invisível. O seu gostei é um ato de generosidade espiritual. E sobre exatamente isso, sobre a coroa de luz que o Pai está colocando em sua cabeça, sobre o som da martelada na arca de madeira que você construiu, sobre a galeria de honra celestial que exibe seus atos secretos. Há um selo de poucos minutos que cabe exatamente dentro daquelas 72 horas críticas após um sacrifício, quando a voz do acusador da suficiência grita mais alto. Guarda isso no fundo da sua cabeça. E além do nosso livro digital de orações escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos um centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar. É isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fica até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo não funciona com a mesma força sobre a coroa Shazak que Deus está te entregando. A arma só é letal na mão de quem entende o manual completo dela. Fica aqui comigo, porque o que eu preciso te dizer agora é o centro dessa mensagem. É a virada de chave que explica por que a sua luta silenciosa foi, na verdade, um barulho ensurdecedor no céu. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. Agora, antes de prosseguir, eu preciso que você crie um espaço de silêncio ao seu redor. Se puder, feche a porta do quarto. Coloque os fones de ouvido. O ruído do mundo, a opinião da família, a pressão do trabalho. Nada disso pode competir com o sussurro do céu que está tentando chegar até você neste exato momento. O que você vai ouvir não é para ser analisado, é para ser reconhecido. Deus não fala em códigos indecifráveis quando quer honrar um filho. Ele age em sinais claros, em eventos que furam a rotina e se destacam. E nos últimos dias, ele deixou 4 rastros específicos na sua vida, 4 provas físicas de que a sentença de espera foi revogada e a de celebração foi assinada. Preste muita atenção, porque o acusador da suficiência vai tentar te convencer que foi tudo coincidência. Não foi. Reconheça o que é seu.
O primeiro sinal foi o presente inesperado. Pense nos últimos 7 dias. Você recebeu algo pequeno, mas significativo, que não pediu e não esperava. Um colega de trabalho que te trouxe um café exatamente na hora em que o desânimo bateu forte. Um vizinho que mal te conhece aparecendo na sua porta com um pedaço de bolo sem motivo algum. Um elogio que veio de uma fonte improvável. Esse gesto mínimo, fora de contexto, foi o céu te mandando o bilhete, o convite para a festa da sua honra. O segundo sinal foi o confronto que não aconteceu. Havia uma conversa que você temia, uma cobrança que você sabia que viria e tirava seu sono. Você se preparou para o impacto, armou o espírito para a batalha. Talvez fosse aquela reunião tensa na terça de manhã, ou uma mensagem de um familiar que sempre traz peso e acusação. E, de repente, nada. Silêncio. A pessoa mudou de assunto, a reunião foi cancelada, a mensagem de cobrança nunca chegou. A guerra foi anulada por um decreto que você não viu ser assinado. E sobre essa reunião que não aconteceu, sobre essa tela de celular que você olhou esperando o ataque e só encontrou paz, eu já deixei o escudo te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o nome do que está acontecendo com você ainda não foi dito. O terceiro sinal foi a música do passado com um som diferente. Uma canção específica que foi a trilha sonora de um tempo de dor, de uma perda, de um fracasso, tocou aleatoriamente. No rádio do carro, na playlist de uma loja. Mas pela primeira vez ela não te arrastou para o porão da memória. Você a ouviu como quem olha uma foto antiga de uma guerra que já venceu. A melodia estava lá, mas a dor perdeu completamente o poder sobre você. Você não sentiu tristeza, apenas distância. E o quarto sinal, o mais íntimo de todos, foi o sono de manutenção. Pelo menos uma noite na última semana, você dormiu de um jeito diferente. Não foi um sono comum, foi um apagar completo. Um sono sem sonhos, pesado, denso. Você deitou a cabeça no travesseiro e no que pareceu um instante, já era manhã. Seu corpo não estava apenas descansado, estava recalibrado, como se durante a noite uma equipe de anjos tivesse feito uma manutenção profunda no seu espírito, zerando a sua fadiga da espera. Se você reconheceu pelo menos 2 desses 4 sinais, respire fundo agora. Esta mensagem não é uma de muitas que você vai ouvir hoje. Ela é a mensagem. Ela tem o seu nome, o seu endereço, a sua história. Deus te marcou com esses sinais para que você não tivesse nenhuma dúvida de que é com você que Ele está falando. A sua identidade não está mais em servo que luta, mas em filho que herda. O tempo da obediência invisível acabou. O que acontece agora é o cumprimento de uma promessa que você talvez já tenha esquecido que recebeu. O inimigo, o acusador da suficiência, contava com o seu esgotamento. Ele tinha certeza que você ia parar a um passo da linha de chegada. Mas você não parou. E o seu último ato de persistência teimosa, aquela oração feita já sem forças, ativou algo no trono. O que você está prestes a ouvir não é uma teoria. É um decreto. Se você reconheceu 2 ou mais desses sinais na sua vida, eu preciso que você faça algo profético agora. Não depois. Agora. Desça até a barra de comentários e digite os números. 777. Isso não é para mim, não é para o canal. É o seu ato de concordância com o céu. É você dizendo em voz alta: eu vi, eu recebi, eu concordo com a mudança de estação que o Senhor decretou sobre a minha vida. Cada 777 é um selo de confirmação. E antes de eu te mostrar o instrumento de blindagem que vai cobrir essa aprovação que desceu sobre você, essa honra que o céu liberou, eu preciso te dar o nome da coroa que foi colocada na sua cabeça. O nome dela vem de uma palavra hebraica antiga, forte como o aço e poderosa como um trovão. A palavra é Shazak, significa ser forte, prevalecer, ser fortalecido diretamente por Deus. E o peso dessa palavra, o motivo de ela definir toda a sua estação futura, não sou eu quem vai te explicar. É Ele. O que eu vou te prescrever agora é o selo que faz a ponte entre ser escolhido e ser coberto.
Porque o acusador da suficiência odeia um escolhido que foi aprovado em secreto, e ele fará de tudo para transformar o parabéns de Deus em um novo ciclo de exaustão e dúvida. Mas não hoje, não com você. O selo para a hora que você está atravessando foi visto, foi forjado, e agora está sendo entregue em suas mãos. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Eu já vi escolhidos como você receberem o milagre, a cura, a porta aberta, e na semana seguinte estarem mais quebrados do que antes. Eu vi a alegria da aprovação ser roubada em 72 horas por uma avalanche de problemas pequenos, de ataques sutis, de palavras de desânimo vindas de onde menos se espera. Eu vi o inimigo usar a celebração como isca para o abate, e eu aprendi a reconhecer o padrão. O inimigo não ataca quem está perdido no deserto, ele ataca quem acabou de encontrar o oásis, e você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. O seu corpo gritou por socorro, exausto de uma guerra que a sua mente insistia em lutar. A sua mente se tornou um tribunal onde você era réu, juiz e carrasco. A sua casa se tornou uma ilha onde você era o único habitante que conhecia o mapa do tesouro e o risco dos monstros marinhos. Você foi fiel. Você persistiu. Você venceu. E agora, o céu diz, basta de lutar sozinho. Antes de eu nomear o escudo que foi criado para essa exata fadiga da espera, leva o seu polegar até o primeiro comentário fixado e apenas clique no link, sem compromisso. Deixa a aba aberta. É um ato profético de que você está pronto para receber a ferramenta que sela a sua vitória. Foi quando um escolhido me escreveu, descrevendo essa exata sensação de vazio após a vitória, que o Pai me direcionou. Esse homem tinha recebido um milagre financeiro impossível, mas se sentia mais pobre do que nunca, acusado dia e noite pela voz que dizia que ele não merecia. Foi nessa busca por uma arma, por uma blindagem para a alma recém-promovida, que eu fui conduzido até o segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. E eu entendi que restam poucas cópias desse livro digital porque ele não é para todos. É para aqueles que, como você, foram aprovados e agora precisam de cobertura. Então, clique agora, baixe o seu exemplar. Se você sentiu que isso é para você, volte aqui e digite Amém nos comentários. Sinal de fé declarado. O livro está disponível no primeiro comentário fixado. E essa palavra Shazak, essa força que prevalece, está cravada em toda a Escritura. Mas ela brilha de uma forma especial quando Deus fala com Josué, o herdeiro de uma promessa gigante que se sentia pequeno. E Deus diz a ele e diz a você agora, não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O parabéns de Deus não é um sentimento, é uma ordem de ocupação. É um decreto de que a sua força não vem de você, mas da presença dele que vai contigo. E eu sei que você vai hesitar, você vai pensar, será que isso é para mim? Eu já aguentei tanto tempo sozinho, talvez seja só mais uma coisa que não vai funcionar. Você vai comparar o preço deste livro digital com um combo de fast food, com a assinatura daquele streaming que você nem usa, com 2 cafés especiais na rua. E por menos que o valor de qualquer um desses, você tem acesso a uma blindagem que protege o seu propósito, a sua paz e a sua família pelos próximos 12 meses. Este livro digital não é uma despesa, é um investimento na sua sanidade espiritual. Por isso, a decisão é leve. Você tem 7 dias de garantia incondicional. Baixe o livro, leia, aplique as orações. Se em 7 dias você não sentir uma mudança na atmosfera da sua casa, no silêncio da sua mente, na autoridade da sua voz, eu devolvo cada centavo. Sem perguntas, sem pressão, sem julgamento. O risco está todo comigo, não com você. Marcos, um advogado de 38 anos de Porto Alegre, estava prestes a abandonar a profissão, esmagado por uma sequência de derrotas e pela sensação de que sua integridade não valia nada. Ele baixou o livro por puro desespero. 3 semanas depois,
Ele me escreveu dizendo que não só ganhou uma causa que todos consideravam perdida, mas que sentiu uma autoridade de leão em sua voz que calou a boca de seus adversários antes mesmo de ele apresentar os argumentos. Júlia, uma enfermeira de 52 anos de Recife, sofria uma perseguição silenciosa de uma colega de trabalho. Após aplicar a oração de blindagem do ambiente de trabalho, na manhã seguinte, a colega que a sabotava pediu transferência para outro setor, sem nenhuma explicação. Júlia disse: "Foi como se uma parede de vidro descesse entre mim e o mal." Ricardo, um estudante de 21 anos de Cuiabá, não conseguia passar em uma prova crucial, travado por uma ansiedade paralisante. Ele aprendeu no livro a orar contra os espíritos de confusão mental antes de estudar. Ele não apenas passou, mas foi o primeiro da turma e hoje ajuda outros alunos usando as mesmas orações, com a mesma coroa de luz que agora desce sobre a sua cabeça, com a mesma arca de madeira que ressoou com o som da sua obediência, com a mesma galeria de honra que agora aplaude a sua história, com o mesmo selo de aprovação, com a mesma autoridade de filho. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa. Como eu já te disse mais cedo, a palavra profética não pode ser vendida, e o nosso livro digital é a única coisa que vendemos aqui no canal. A doação voluntária que você faz aqui não paga pelo que você ouve, mas ela semeia para que a próxima pessoa, que está tão quebrada quanto você estava há alguns minutos, também possa ouvir. É a nossa forma de manter as portas do céu abertas neste lugar. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado logo abaixo do livro digital. Qualquer valor que o seu coração apontar, e o céu vê cada gesto. Te espero lá, novamente, escolhido. Mas existe uma coisa que pode roubar a alegria desse parabéns de Deus, mesmo com a coroa Shazak sobre a sua cabeça. Existe um ladrão que não arromba a porta da frente, mas entra pela janela dos fundos, pela sua própria mente. E o nome dele vai te chocar, porque muitas vezes você o confundiu com a voz da prudência. Agora, a hora chegou. A hora de dar nome ao poder que te sustentou quando suas próprias pernas falharam. O inimigo, o acusador da suficiência, queria que você acreditasse que a sua jornada era sobre ter força, e você se esgotou tentando ter. Mas o segredo que o céu libera sobre você hoje não é sobre ter, é sobre ser. A palavra que define a sua nova estação, a inscrição na coroa de luz que desceu sobre você, é hebraica. A palavra é Chazak, Hazak. Muitos a traduzem simplesmente como seja forte, como se fosse uma ordem, mais uma cobrança sobre os seus ombros já cansados. Mas isso é a tradução do acusador. A verdadeira tradução, a tradução do trono, é ser fortalecido, prevalecer porque foi segurado, tornar-se inabalável. Shazak não é algo que você faz, é algo que Deus faz em você e através de você. Não é a força do músculo, é a força do decreto. É a força que Josué recebeu quando tremeu diante da promessa. É a força que Davi usou para derrubar o gigante. É a força que desce sobre um filho exausto e o faz ficar de pé quando tudo ao redor diz para ele cair. Você não teve força para chegar até aqui. Você foi feito Shazak. Você foi segurado pela mão direita de Deus e por isso prevaleceu. Eu te fiz forte quando você se sentia fraco. Eu te segurei quando você pensou em soltar tudo. Você não prevaleceu pela sua teimosia, mas pela minha fidelidade. Você é Shazak, não porque você aguentou, mas porque eu te sustentei. Pense em Josué. O peso nos ombros dele era inimaginável. Moisés, o gigante da fé, o amigo de Deus, estava morto. E agora cabia a Josué, o auxiliar, o vice, liderar uma nação inteira para a guerra, para a conquista de uma promessa que parecia grande demais. Você consegue imaginar o terror silencioso de Josué? A voz do acusador da suficiência deve ter gritado em seus ouvidos: "Você não é Moisés. Você não vai conseguir." Essa é a mesma voz que grita com você. A voz que compara seu presente com um passado idealizado, seu começo com o meio da jornada de outra pessoa.
Josué sentiu o que você sente, o medo de não ser suficiente para a promessa que carrega. Ele sentiu a solidão do comando, a vertigem da responsabilidade. Ele, como você, estava cansado da espera no deserto e agora estava apavorado com a entrada na terra da batalha. Mas então, Deus fala. E o que ele diz a Josué, ele diz a você hoje. Ele não diz, lembre-se de Moisés. Ele diz, como estive com Moisés, estarei com você. Ele não diz, tente ser forte. Ele repete 3 vezes a ordem que é uma infusão de poder. Seja forte e corajoso. Seja Shazak. A força não estava em Josué. Estava na promessa da presença de Deus com ele. E a sua força, escolhido, não está no seu currículo de obediência, mas no decreto da presença que nunca te abandonará. Eu conheci a história de uma professora de 45 anos, de Campinas. Por mais de uma década, ela cuidou da mãe doente, abdicando de promoções, de viagens, de uma vida social. Após o falecimento da mãe, um vazio devastador se instalou. E com ele, a voz do acusador da suficiência. Você perdeu seus melhores anos, sacrificou tudo por nada. Um dia, arrumando o armário, encontrou seus diários da adolescência, cheios de sonhos que nunca se realizaram. A tentação era chorar pelo passado. Mas, num ato Shazak, ela pegou todos aqueles diários, levou para o quintal e os queimou, declarando em voz alta para o céu ouvir. Meu futuro é maior que o meu passado. Eu queimo as provas da acusação. Na semana seguinte, de forma totalmente inesperada, a diretora da escola a chamou e ofereceu a coordenação de um projeto internacional que ninguém sabia que estava sendo planejado. O parabéns de Deus chegou no dia em que ela decidiu queimar o memorial da dor. Essa aprovação, esse selo Shazak, te posiciona em uma de 3 novas identidades espirituais. Não são papéis que você escolhe, mas estações que o céu designa para você após uma vitória secreta. São 3 funções distintas no reino, e reconhecer a sua é o primeiro passo para operar na autoridade que você acabou de receber. Ouça com atenção, pois o acusador da suficiência já está se movendo para te confundir sobre quem você se tornou. O primeiro arquétipo é o construtor da arca. Você é este se a sua obediência nos últimos anos foi solitária, manual e aparentemente ilógica para todos ao redor. Você martelou a fidelidade no silêncio, pregou a integridade na secura, construindo uma estrutura de salvação que ninguém mais via a necessidade. A imagem que te define é o som da sua própria martelada ecoando num dia de sol, sob o olhar de zombaria daqueles que não sentem o cheiro da chuva que se aproxima. O inimigo tenta te confundir sussurrando que o som do seu trabalho é apenas barulho, que a sua arca é um monumento à sua loucura e que a chuva nunca virá. O segundo arquétipo é o filho que retorna ao banquete. Você é este se a sua jornada foi marcada por um exílio, não necessariamente de pecado, mas de autoacusação e indignidade. Você se afastou da mesa do pai, não por rebeldia, mas por sentir que não merecia o lugar. A imagem que te define é o calor do abraço do pai que correu em sua direção, o peso do anel da aliança sendo colocado no seu dedo sujo e o cheiro da festa que foi preparada, não por sua causa, mas por causa dele. O inimigo tenta te confundir sussurrando que o seu lugar ainda é com os porcos, que o anel é um empréstimo, que o banquete é para os outros e que você é apenas um intruso prestes a ser descoberto. O terceiro arquétipo é o soldado coroado. Você é este se a sua vida foi uma sucessão de batalhas espirituais intensas e você finalmente viu o inimigo recuar em um fronte específico. Você lutou, sangrou, perseverou e agora está de pé no campo de batalha, ofegante, enquanto a poeira assenta. A imagem que te define é a troca do capacete de ferro pesado pela coroa de luz Shazak. A sensação das vestes limpas e brancas, substituindo a armadura suja de sangue e lama. É o silêncio da paz após o barulho da guerra. O inimigo tenta te confundir sussurrando que a paz é uma emboscada, que a coroa é um alvo e que você nunca deve baixar a guarda ou tirar a armadura, te mantendo em um estado perpétuo de exaustão e paranoia, roubando a sua celebração.
Agora, eu preciso que você declare sua identidade. Desça até os comentários e escreva qual desses três você é hoje: o construtor da arca, o filho que retorna ao banquete ou o soldado coroado. Não pense demais. Escreva o primeiro que fez o seu espírito saltar. Este não é um teste de personalidade, é um ato de alinhamento profético. É você assinando o documento de posse da sua nova identidade no reino. O céu está esperando a sua assinatura. E o construtor da arca que talvez você tenha acabado de escrever, que é, sem uma cobertura completa, corre o risco de ver sua construção apodrecer antes mesmo da primeira gota de chuva. O filho que retorna ao banquete, sem o entendimento da sua nova posição, pode ser convencido a voltar para o chiqueiro. E o soldado coroado, sem a sabedoria da paz, pode morrer de exaustão dentro da sua própria festa. É por isso que dentro daquelas 72 horas críticas após a aprovação, uma camada de proteção específica é vital. O livro digital, O Segredo das Orações, que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Foi estruturado pensando exatamente nessas três identidades. Ele te entrega as orações que selam a madeira da arca contra a umidade da dúvida, que te ensinam a linguagem do banquete para que nenhuma acusação te diminua, e que te dão a autoridade para desfrutar da coroa sem paranoia. Não deixe sua nova identidade desprotegida. A ferramenta está no primeiro comentário fixado, mas existe uma tática que o acusador da suficiência usa especificamente contra cada um desses arquétipos. Uma arma de precisão cirúrgica desenhada para explorar a única vulnerabilidade que resta em você após a vitória. E essa é a próxima palavra que eu preciso te entregar. O parabéns de Deus ecoou no céu. A coroa Shazak foi colocada na sua cabeça e a sua nova identidade foi declarada. Mas é exatamente aqui, neste platô de vitória, que o acusador da suficiência desdobra suas três táticas de elite. Ele não tenta mais impedir sua promoção, pois já aconteceu. Agora, ele tenta invalidar, roubar e contaminar a alegria da sua conquista. São três ataques sutis que ele guarda para o escolhido recém-coberto, e reconhecê-los é a sua primeira linha de defesa. A primeira tática é o espelho retrovisor. No exato momento em que você olha para a sua coroa de luz, o inimigo te entrega um espelho que só reflete o seu passado. Ele te força a comparar a sua conquista de hoje com seus erros de ontem, com suas falhas, com as vezes em que você não foi Shazak. Ele sussurra: você se lembra de quando falhou? Você não merece isso. Essa coroa é grande demais para você. O objetivo dele é diminuir a alegria do parabéns, te prendendo em um ciclo de vergonha e autossabotagem. Sua primeira arma de blindagem é o decreto do memorial. Pegue uma folha de papel agora. Escreva Shazak em letras grandes e a data de hoje. Coloque este papel em um lugar que você possa ver todos os dias, na sua carteira, no espelho do banheiro, na tela do seu celular. Toda vez que a voz do espelho retrovisor vier, você vai olhar para o seu memorial e declarar em voz alta: o que Deus aprovou, ninguém desaprova. O meu passado está sob o sangue de Cristo, e o meu presente está sob a coroa da sua graça. A segunda tática é a régua da comparação. Assim que você neutraliza o ataque do passado, o acusador muda de arma. Ele para de te comparar com quem você era e começa a te comparar com os outros. Ele abre a sua rede social e te mostra o sucesso aparentemente maior de outra pessoa. Ele sussurra: veja, a vitória dele foi mais rápida, o banquete dela foi maior. Sua conquista é pequena, insignificante perto da dos outros. O objetivo é roubar sua gratidão e te jogar em um poço de inveja e pequenez. Sua segunda arma de blindagem é a oração da suficiência em Cristo. É uma oração curta, mas poderosa. Feche seus olhos por um instante e repita comigo em espírito: Pai, eu não sou suficiente em mim mesmo, mas a tua aprovação em Cristo me basta e me completa. Eu recebo o teu parabéns para a minha vida, na minha medida, no meu tempo. Eu me recuso a medir a tua graça com a régua do homem. A festa é tua, a honra é tua, e eu sou teu convidado, e isso me basta.
A terceira tática é a mais sutil e perigosa. O "e agora?". Quando a euforia da vitória passa e você silencia as vozes do passado e da comparação, o inimigo injeta a ansiedade do próximo passo. A voz dele, que agora parece com a sua, diz: "Ok, você venceu. E agora? Qual o próximo sacrifício? Qual a próxima batalha?". Você não pode descansar. Precisa continuar performando para manter essa coroa. O objetivo é te impedir de descansar e celebrar o que Deus acabou de fazer, te empurrando de volta para a esteira da exaustão por performance. Sua terceira arma de blindagem é o jejum de comparação. Por 72 horas, o tempo crítico, jejue de qualquer ambiente que te leve à comparação e à ansiedade. Desligue as redes sociais, silencie os grupos de notícias, evite conversas que drenam. Use esse tempo para saborear a aprovação de Deus. Coloque louvores de gratidão para tocar, leia salmos de vitória como o Salmo 18. Cele o seu ambiente. Dê ao seu espírito o espaço para descansar na suficiência do que já foi feito. Esse silêncio, que tenta te convencer de que você é o único a sentir essa pressão pós-vitória, essa voz que você confunde com a sua, que entra pela manhã e sai à noite, é o campo de batalha onde o segredo das orações de blindagem opera. O livro te ensina a identificar a origem dessas vozes e te dá as palavras exatas para silenciá-las, principalmente naquelas 72 horas críticas. Cada oração é um decreto do memorial, uma declaração de suficiência em Cristo, um ato de jejum espiritual que protege a sua mente. Não é teoria, é armamento. Foi forjado no calor da batalha, para aqueles que, como você, não podem se dar ao luxo de ter sua paz roubada no dia seguinte ao milagre. A ferramenta está te aguardando, pronta para uso, no primeiro comentário fixado. E ainda tem mais uma coisa que eu preciso te falar, algo que o inimigo não quer que você ouça antes do fechamento. Eu preciso te alertar, com todo o peso pastoral que o Pai me deu. Ignorar essas 3 táticas é como ganhar uma guerra e deixar as portas da cidade abertas para o inimigo, voltar disfarçado de mercador. A sua vitória é real, a coroa é sua, mas a manutenção da paz exige vigilância e as armas certas. Não trate esta instrução como opcional. Ela é o manual de manutenção da sua nova estação. E para que você nunca perca o acesso a este manual, a esta palavra que te encontrou hoje, faça 2 coisas. Primeiro, se inscreva no canal e ative as notificações. Isso garante que as próximas palavras de alinhamento e fortalecimento cheguem até você. Segundo, salve este vídeo. Crie uma playlist chamada Arsenal ou Manutenção da Coroa e coloque este vídeo lá. Nos dias em que o acusador da suficiência levantar a voz, você saberá exatamente para onde voltar, para se lembrar de quem você é e das armas que possui. Agora respire. Feche os olhos por um momento, se for seguro para você. Esqueça as táticas do inimigo. Esqueça as armas de defesa. Por um instante, eu quero que você apenas respire e me acompanhe. Nós vamos entrar em um lugar que a sua alma conhece, mas que a sua mente cansada esqueceu como acessar. Imagine-se agora mesmo entrando no salão do trono, mas não há julgamento no ar, não há um tribunal reunido. O que você vê é um banquete glorioso, uma mesa farta que se estende até onde os olhos não alcançam. O som não é de acusação, mas de celebração, música e risos santos. E a cadeira de honra, a mais próxima do Pai, a mais ornamentada, tem uma placa de ouro com o seu nome gravado nela. Sinta o calor do acolhimento, a paz que excede todo entendimento, a sensação de finalmente ter chegado em casa. O Pai se levanta e te conduz por um corredor lateral. Não é um corredor de punição, é uma galeria de honra. Em telas gigantes e brilhantes, não passam os seus erros, mas os seus atos secretos de fé. Ali está a lágrima que você enxugou no banheiro do trabalho para que ninguém visse sua dor. Ali está aquela nota de dinheiro, a última que você tinha, que você deu a alguém necessitado. Ali está a palavra de ânimo que você sussurrou para um amigo, mesmo quando o seu próprio mundo estava desabando. Cada ato de obediência invisível,
Cada martelada na arca está ali imortalizado em luz. No final da galeria, ele para diante de um pedestal de cristal. Sobre ele repousa uma coroa, não de ouro ou de joias, mas de pura luz trançada, pulsando com vida. É a coroa Shazak. E ele mesmo, o Rei do Universo, a pega com suas mãos, se aproxima de você, olha nos seus olhos e a coloca sobre a sua cabeça. E a voz dele, que criou os mundos, sussurra no seu espírito a única aprovação que importa. Bem feito, servo bom e fiel. Entre para a alegria do seu Senhor. Agora, em nome de Jesus, com a autoridade que o céu me confere, eu declaro liberado sobre você o peso da espera. Toda a fadiga acumulada, toda a dor nas costas por carregar uma promessa sozinho, toda a ansiedade de olhar para o relógio e sentir que o tempo estava passando. Está quebrado. Você está liberado da obrigação de entender os cronogramas de Deus. Seu único dever agora é descansar na certeza de que a hora dele sempre é perfeita. Eu declaro liberada sobre você a voz da autocobrança. Aquele chicote interno que te feria cada vez que você não atingia um padrão impossível. A voz do acusador da suficiência que se disfarçava de sua própria consciência, exigindo mais e mais performance. Ela está silenciada agora. Você está liberado da necessidade de provar o seu valor. A coroa na sua cabeça é a prova de que você já foi aprovado. Você não é o que você faz. Você é quem ele diz que você é. Eu declaro liberada sobre você a vergonha da rota lenta, a dor de se comparar com os outros, a sensação de estar ficando para trás, a humilhação de ver outros sendo promovidos enquanto você permanecia no mesmo lugar. Acabou. Você entende agora que a sua jornada não era lenta, era profunda. Deus não estava te atrasando, estava te fortalecendo, construindo fundações que pudessem suportar o peso da glória que Ele preparou para você. Você está liberado da régua da comparação. Eu ativo agora o construtor da arca em você, a capacidade de continuar construindo o que Deus te mandou, mesmo que ninguém mais veja a nuvem. A resiliência para suportar a zombaria, a visão para enxergar além do presente e a fé para saber que cada martelada de obediência está acumulando uma chuva de bênçãos que em breve todos verão. Eu ativo agora o filho que retorna ao banquete em você, a ousadia para se sentar à mesa do Pai sem pedir desculpas, a autoridade para usar o anel da aliança que te foi dado e a liberdade para celebrar sem sentir que precisa pagar pela festa. A mentalidade de órfão está quebrada. A mentalidade de herdeiro está estabelecida. Eu ativo agora o soldado coroado em você, a sabedoria para discernir entre um tempo de guerra e um tempo de paz, a permissão para tirar a armadura e desfrutar do descanso, e a autoridade para governar em paz sobre o território que você conquistou em batalha, sem medo de que ele seja roubado. A guerra naquele fronte acabou. A celebração começou. Com a autoridade da coroa Shazak que foi colocada em sua cabeça, eu declaro agora uma cobertura sobre seus pensamentos. Toda semente de dúvida, toda mentira do acusador da suficiência, toda memória de fracasso que o inimigo usa para te diminuir. Encontra agora uma muralha de fogo. Sua mente não é mais um campo de batalha, mas uma sala do trono onde a verdade de Cristo reina soberana. Eu declaro uma cobertura sobre os seus vínculos, sobre a sua casa. Onde antes havia o descompasso da solidão, o isolamento de ser o único a construir a arca, agora desce um espírito de unidade e entendimento. Aqueles que te amam podem não entender a sua guerra, mas começarão a desfrutar da sua paz. A atmosfera da sua casa muda de tensão para testemunho, e eu declaro uma cobertura sobre os seus caminhos, sobre o seu propósito. Cada porta que se abrir, cada oportunidade que surgir, virá com o selo da aprovação divina. A confusão se dissipa. A rota que antes parecia lenta e sem sentido se revela agora como um caminho preparado, fortificado, inabalável. Você não andará mais por fé cega, mas pela visão clara de quem foi comissionado pelo Rei. Eu vi o cansaço em seus ombros quando você pensou que ninguém estava olhando.
Eu senti o peso de cada decisão que você tomou em meu nome, mesmo quando o mundo te chamava de louco. Eu estava lá na quietude da sua obediência, no silêncio da sua persistência. Essa fadiga da espera não foi um sinal do meu abandono, mas a prova da sua fidelidade. Meu silêncio não era ausência, era admiração. Eu estava em silêncio como um pai que observa, orgulhoso, o filho terminar de montar a obra mais difícil. Cada martelada na arca, cada lágrima escondida, cada não que você deu ao mundo, ecoou aqui como um som de vitória. O céu inteiro estava prendendo a respiração, esperando por este exato momento. Você não é um dos esquecidos. Você é um dos meus construtores, um dos meus filhos do banquete, um dos meus soldados coroados. Sua identidade não está na sua performance, mas no meu decreto. Eu te chamei, eu te capacitei e agora eu te honro. A coroa Shazak não é um prêmio pelo seu esforço, é a minha declaração sobre quem você é. A promessa que te fiz não foi adiada, ela estava sendo forjada no fogo da sua perseverança. O que você chamou de demora, eu chamei de preparação. O território que você vai conquistar agora exigia as fundações que só a sua jornada poderia construir. Prepare-se, pois a chuva da minha honra não virá em gotas, mas em dilúvio. Receba o meu parabéns, não como um ponto final, mas como o som de partida para a sua nova estação. Descanse no meu abraço, celebre no meu banquete, governe com a minha autoridade. Você aguentou a noite escura da alma, e agora eu mesmo te conduzo para a manhã da sua recompensa. Eu quebro agora a maldição da suficiência, a mentira de que você sempre precisa fazer mais para ser aceito. Eu quebro agora o jugo da comparação, a régua que te diminuía diante dos outros. Eu quebro agora o espírito de exaustão, a fadiga que te impedia de celebrar suas próprias vitórias. Você está comprometido. Seu coração foi provado no fogo da espera e encontrado fiel. Sua lealdade não foi condicionada por aplausos ou resultados visíveis. Você amou a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele poderia te dar. E esse tipo de compromisso move o coração do Pai. Você está comissionado. A coroa Shazak não é um adorno, é um ofício. A identidade que você recebeu não é um título, é uma função. Você é agora um embaixador da fidelidade teimosa, um testemunho vivo de que Deus honra aqueles que perseveram em secreto. Sua história será um mapa para outros que estão perdidos na mesma estrada. Você está enviado, não mais para lutar por aprovação, mas para governar a partir dela. Não para construir a arca na solidão, mas para convidar outros para a segurança dela. Não para mendigar um lugar na mesa, mas para servir o pão do banquete àqueles que têm fome. A sua vitória pessoal se tornou agora uma arma coletiva. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Deixa esse selo da coroa Shazak descer até a planta do seu pé. Não interrompe o trânsito dele. A boca vai querer fechar a oração antes da hora. Resista. Espera o meu sinal, ele vai vir. E enquanto você sente o peso dessa coroa de luz se ajustando sobre a sua cabeça, enquanto você se vê na galeria de honra do Pai, eu preciso que você pare por um instante e olhe para esse comentário fixado. Porque o que aconteceu aqui hoje precisa ser selado, protegido, coberto. O segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Não é apenas o nome de um livro, é o manual de manutenção da sua nova estação. É a coleção de decretos que você vai usar para proteger sua mente, sua casa e seus caminhos da ressaca espiritual que o inimigo tentará te impor. Isso é o que sua mão precisa pegar agora. Lembre-se, por menos do que você gasta com distrações que te enfraquecem, você garante uma fortaleza que te sustenta. E você não tem risco algum. Se em 7 dias você não sentir a paz e a autoridade que foram liberadas aqui se solidificando na sua vida, seu investimento é devolvido. E se você pensa em deixar para depois, eu te peço que pare, porque o depois, neste contexto, é o exato tempo que o acusador da suficiência precisa para plantar a semente da dúvida. Essa voz que sussurra agora, essa coroa não serve em você. A festa vai acabar e a conta vai chegar.
Você não vai saber o que fazer com essa paz. Isso foi só um momento. A guerra de verdade vem agora. Não foi grande coisa, outros receberam mais. Essa voz não é sua. Ela soa como sua, mas é a voz daquele que perdeu hoje e está tentando roubar sua alegria antes da manhã chegar. Não dê a ele essa chance. E agora, a última palavra. E ainda nessa mesma temporada, eu vou voltar aqui para te entregar o mapa do território que a sua coroa Shazak te deu autoridade para governar. Falaremos sobre os despojos de guerra que você ainda não viu. E ainda nesse vídeo, escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar, e o céu vê cada gesto. O céu vê, e o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Manda esse vídeo agora para um escolhido que você sabe que está se sentindo invisível, martelando sua obediência no silêncio e pensando que Deus o esqueceu. Não como favor seu, é serventia. E o céu vê. Se você nem chegou perto de o segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. O link continua no primeiro comentário fixado. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Agora sim. Agora você pode dizer amém. Diga comigo agora. Amém. E eu, o Pai, escutei. A sua estação de honra apenas começou.